Muito obrigado por estar assistindo a este vídeo. O meu nome é Leonel Lacerda, eu sou trader e também investidor no mercado de ações. Vamos ao estudo do índice Bovespa e também de alguns papéis. Ressalto que são estudos, nós não fazemos recomendação aqui. Todos os vídeos que eu faço, eles ficam no site Finance News, além, é claro, do canal no YouTube, né? Então você acessa no site, estudos gráficos, e aqui estão todos os vídeos que a gente faz semanalmente, tá? Esse portal aqui tem muitas notícias, artigos interessantes, alguns para quem está começando, como essa série aqui que eu indico. Se você quiser compartilhar com quem está começando na bolsa, ou se você está começando, vale a pena dar uma lida. O texto é um pouco grande, mas você perde alguns minutos e pelo menos adquire conhecimento sobre os riscos e também sobre as vantagens de investir na bolsa de valores fazendo o manejo do risco, tá? Se você quiser receber no seu e-mail esse vídeo que eu faço, você vem aqui no Finance News, aqui embaixo, receba as novidades por e-mail, cadastre o seu e-mail e a gente envia para você uma vez por semana os nossos destaques, tá bem, pessoal? No vídeo da semana passada, gravado há uma semana, eu dizia que era importante que o índice Bovespa corrigisse. Não deu outra. Essa semana, o índice Bovespa, depois de fazer um novo topo, na semana passada, corrigiu e veio até onde? Até perto da média móvel de 21 períodos. Ali é uma região de suporte. Depois, o índice ficou praticamente andando de lado, o que também é importante. Andar de lado é uma forma de correção. Nesse caso, uma correção no tempo. Onde é que o índice encontra suporte? Na minha opinião, encontra suporte em 64.100 pontos, mais ou menos nessa região aqui. Depois, na média móvel de 21 períodos, 63.900 pontos. Depois tem suporte de novo em 63.300 pontos nessa região por aqui, 363.385 pontos para ser preciso. Bom, se continuar caindo, o índice encontra suporte na média móvel de 72 períodos, que é uma média que eu gosto de utilizar, faz parte do meu setup, aqui em 61.000 pontos. O índice Bovespa tem espaço para cair mais? Tem, nessas regiões de suporte. E se subir, Leonel, quais são os pontos de resistência? Na minha opinião, resistência imediata em 65.300 pontos, depois 65.500. Então, nessas duas regiões aqui, né? Aqui e aqui. E a resistência principal é esse topo agora, lá em 66.500 pontos. Tá? Para a gente acreditar que o índice vai continuar subindo, tem que romper esse topo aqui, tá, gente? E romper com aumento de volume. Tá? O volume aqui embaixo tende a aumentar. O índice Bovespa ainda pode corrigir mais? Pode, e a gente vai ver isso no gráfico semanal. Observem aqui em cima que depois de 5 semanas de alta, o índice precisava e precisa de uma correção. Então tem espaço para cair até onde? Primeira resistência no gráfico semanal. Esse gráfico é para quem olha um horizonte de tempo um pouco maior. Primeiro suporte no gráfico semanal, aqui em 62.600 pontos. Depois, aqui embaixo, na média móvel de 21 períodos, em 60.998 pontos nessa região aqui. Agora vamos estudar o gráfico de Petrobras. Esse é o gráfico das ações preferenciais, Petri 4, e é o gráfico diário. Petri 4, pessoal, começa a ficar um gráfico, para quem pensa em compra, não muito bom, porque nesse momento o papel está abaixo das médias móveis, 21 períodos e 72 períodos. Tá? Então, esse papel, na minha opinião, ele tem aqui um suporte nessa região, 14,75, 14,80. Depois tem um outro suporte importante aqui em R$14. E depois lá embaixo, aquele fundo deixado lá em novembro do ano passado, na região de 13,40. Tá? O papel encontra resistência para cima, na minha opinião, nas médias móveis. 21 períodos aqui
é uma resistência imediata em R$ 15,39, depois R$ 15,63 e depois tem aquela resistência que o papel não conseguiu romper e que eu já chamo a atenção de vocês há várias semanas. Ali em 16,45 é um topo e foi um topo também em dezembro do ano passado. Tá? Essa região de 16,45 o papel não consegue romper. Para a gente imaginar altas, o papel tem que romper essa região para cima. Tá, pessoal? Vamos ver agora o gráfico semanal de Petri 4. E no gráfico semanal, a gente vai ver que o papel tem aqui, fez dois topos, né? Topo aqui, topo aqui. Quando ocorre isso na análise gráfica, é o chamado topo duplo, né? Então, topo duplo significa que o papel não conseguiu romper o topo anterior, no caso esse aqui, foi lá, não conseguiu e ele cai. Então, geralmente, é uma figura de baixa. Tá? Se a gente olhar esse gráfico, a gente vai ver que o papel não consegue sair dessa região em 16,45 e R$ 14. Tá? Já faz o quê? Já faz desde novembro do ano passado, ele está nessa enrolação aqui, né, pessoal? Tá? Dentro desse retângulo. É o que eu dizia para vocês, né? O papel para voltar a ter uma tendência de alta tem que romper 16,45, 16,50, essa região aqui. Tá? Aí sim ele pode ter condições de buscar um alvo imediato em 17,50, mais ou menos por aqui, e depois R$ 18 lá em cima, que é aquele topo anterior, que nesse momento é a principal resistência. Vamos ver agora a Vale. Começamos por esses papéis, porque são dois papéis muito pedidos. Vejam que Vale, esse é o gráfico semanal de Vale 5. Depois de 1, 2, 3, 4, 5 semanas de alta, o papel começa a fazer uma correção. Tá? Essa correção pode vir até onde? Bom, então vamos aos suportes no gráfico semanal. Primeiro suporte, esse topo aqui pode servir como suporte. Tá? Ou seja, essa região de R$ 28 pode ser um suporte. Depois, o próximo suporte no gráfico semanal é aqui nessa região de R$ 24, por onde passa a média móvel de 21 períodos. Tá? Vamos ver agora o gráfico diário de Vale. No diário, pessoal, vejam que o papel está em uma região de suporte, ou pertinho dele, né, em 28,30, e se continuar caindo, o papel encontra outro suporte onde? Bem, na minha opinião, no diário, lá perto de R$ 25, né, em 25,33 por ali, que é onde passa a média móvel de 72 períodos. Tá? Eu gostaria de mostrar para vocês o gráfico de 60 minutos de Vale. Observem que o gráfico de 60 minutos de Vale é uma aula de Elliott, tá? A teoria de Ralph Elliott, teoria das ondas, que eu gosto de aplicar porque ela dá uma explicação teórica para o que a gente observa nos gráficos. Vejam que onda 1, onda 2 e onda 3 para baixo. Vejam que o tamanho dessa onda 3 para baixo, ela teve pelo menos 100% da onda 1. Ok, pessoal? Isso é praticamente uma aula de Elliott. O que é que tem que ficar de olho em Vale 5? Continuando aqui no gráfico de 60 minutos. Tem que ficar de olho, pessoal, se essa queda vai parar por aqui, se ele vai ficar andando de lado, congestionando, ou se ele vai fazer aqui um repique para depois testar o fundo e aí voltar a subir. Tá? Tem que ver se ele vai fazer isso. Se ele continuar caindo, no gráfico de 60, suporte em 28,20, essa região aqui. Tá? Depois tem suporte em 27,13. Isso no gráfico de 60 minutos, tá, gente? E eu queria chamar a atenção de vocês também que pela primeira vez, desde o fundo, no gráfico de 60 minutos, lá em dezembro do ano passado, desde esse fundo aqui,
É a primeira vez que a Vale 5 rompe com força para baixo a média móvel de 72 períodos. Até então, Vale 5 só tinha tocado na média móvel para subir. Tocado na média móvel para subir. Agora, ela perde a média móvel de 72 períodos. Então é importante ficar atento. Pode gerar oportunidades na venda, ou já gerou, né? O trader que opera no curtíssimo prazo, ele já aproveitou o rompimento para baixo disso aqui, fez uma venda e já está com um percentual de ganho na venda. Para quem pensa em compra, tem que ficar aguardando aqui o repique, teste de fundo, para lançar uma onda 3 para cima. Tá? Se não houver essa figura aqui, enquanto ele estiver caindo, compras não dá para pensar. Agora aqui na tela o gráfico de Usiminas, Usim 5, esse é o gráfico de 60 minutos. Vejam que esse papel tem um suporte aqui em 5,14, depois essa região aqui, depois tem outro suporte em 5,10, suportes imediatos. Nesse momento, no gráfico de 60 minutos, ativo sobre a média móvel de 72 períodos. Para cima, o ativo tem resistência imediata em 5,21, na média móvel de 21 períodos, depois 5,23. Se romper, busca, na minha opinião, aquele alvo lá em cima, onde tem a próxima resistência relevante em 5,36. Rompendo 5,36, tem uma outra resistência aqui em 5,40, que é esse topo aqui. Vamos olhar esse papel no gráfico diário. Usiminas é um papel que eu ainda estou comprado, já realizei parte da minha compra, sei que alguns de vocês também estão comprados, fizeram uma realização parcial. O que eu posso dizer de Usiminas neste momento é que o papel está congestionado, lateralizado lá em cima, no topo. Isso é importante porque é uma forma de realização no tempo. Depois dessa subida enorme aqui, nada melhor do que uma realização. Vamos ver agora esse papel, dando um zoom aqui no gráfico. Vejam que se o papel rompe essa região de 5,35, aquele topo ali, pode buscar lá os R$7. Por quê? Porque os R$7 é onde ele vai encontrar, na minha opinião, uma próxima resistência. Tá? Não estou dizendo que vai até a região dos R$7. Estou dizendo que existe uma probabilidade, porque nós quase que não temos resistência significativa até lá, caso rompa os 5,35, 5,40. Para isso é importante também aqui embaixo, observem aqui, que o volume aumente. O volume aumentando justifica a tendência de alta. Vamos dar uma olhada agora em GGBR4, Gerdau. Aqui está o gráfico de Gerdau, esse é o gráfico diário. Mesma coisa, né, gente? O papel entrou aqui numa consolidação. A gente pode ver melhor essa consolidação no gráfico semanal. Essa consolidação ela é importante. Por quê? Porque ela é como se o papel estivesse respirando um pouquinho depois dessa subida enorme aqui. Tá? Inclusive, para quem gosta de figuras gráficas, aqui temos um padrão que é mastro e bandeira, né, gente? A flâmula. Se romper a flâmula para cima, o papel gera uma entrada, gera uma compra. Tá? Para quem gosta de operar figuras gráficas. Né? Agora, voltamos aqui ao gráfico diário. Então, rompendo esse topo aqui, volta a ficar interessante. Rompendo essa região de 15,35, 15,40, próxima resistência lá em R$14, nesse topo aqui. Rompendo R$14, próxima resistência lá em 14,67, né? 14,60, nesse topo anterior aqui, que comporta-se como resistência. Tá? O papel para baixo encontra suporte, está em uma região de suporte, né? Média móvel de 21 períodos, 12,32, para baixo tem suporte em 12,06 e depois o próximo suporte aqui em 11,80. Agora aqui na tela o gráfico de metalúrgica, Gerdau, Global 4, um gráfico muito parecido.
Esse é o gráfico diário. Está aqui o estudo que nós fizemos no vídeo passado. Vejam que eu desenhei aqui se o papel fizer esse pivô aqui, né? Sobe, onda 1, testa o fundo e pivoteia para cima, lançando que pode ser uma onda 3. Bom, vamos ver se isso de fato é um pivô de alta. Tem que romper 6 com 10. E se romper 6 com 10, esse topo aqui, né? A resistência próxima é lá em 6 com 34. Aí 6 com 34 é uma resistência significativa, importante, porque, na minha opinião, é o que eu venho dizendo já há algum tempo, se esse papel rompe 6 com 34, ele pode buscar lá a região de R$8, está até circulado aqui, né? Porque é onde ele vai ter uma próxima resistência significativa, só lá em R$8. Então é importante ficar de olho nesse papel, tá? Vejam, vamos ver agora rumo 3. Muitas pessoas solicitando o estudo de rumo 3. Vamos ver esse gráfico aqui mais de perto. E a gente vai perceber que rumo ele está numa região de forte resistência. Observem que lá aqui nessa região, em agosto do ano passado, o papel deixou um topo, está até desenhado aqui, né? Esse topo, região de 7,75, ele é agora uma resistência, tá? Aquele topo é resistência. Então, daí a dificuldade do papel de tentar romper aqui, ó, essa região. Vejam que ele bateu aqui, caiu. Está tentando furar de novo, caiu, tá? Vamos ver se consegue, né, gente? O volume aumentou, isso é importante. E acho importante ficar de olho nesse papel, principalmente se romper 7,85 com esse volume aqui se mantendo alto. Por quê? Se romper 7,75 com aumento de volume, pode buscar o próximo topo relevante, a próxima resistência relevante em 8,70. Então é importante ficar de olho em rumo, lembrando que esse papel tem um beta muito alto. Isso significa volatilidade grande, tem que manejar o risco desse papel na carteira. Ou seja, não dá para sair comprando muito, tem que manejar o risco. O nosso tempo está quase acabando, vamos aproveitar esse tempinho que falta para passar rapidamente pelos principais bancos. Primeiro, Itub4, esse é o gráfico diário. Vejam que Itub4 precisava fazer uma correção, fez a correção até perto da onde? Média móvel 21 períodos. Agora esse papel, na minha opinião, tem que romper para ficar interessante de novo, 38,60. Vamos ver BBAS3, Banco do Brasil. Esse é o gráfico diário, né, de Banco do Brasil. Vejam que Banco do Brasil está congestionando lá no topo. O que significa isso, pessoal? Bem, é importante congestionar porque é uma forma de realização do tempo, tá? Então esse papel volta a ficar interessante caso rompa essa região esse topo anterior aqui, né? Esse topo aqui, ó, R$32, se romper, volta a ficar interessante. Quanto mais tempo ficar congestionando lá no topo, melhor. E para finalizarmos, BBDC4, Bradesco. Esse é o gráfico diário. Eu dizia já nos últimos estudos que BBDC4 estava longe do que? Da sua média móvel de 21 períodos. Precisava realizar. O que o papel fez? Caiu. Quando cai, cai de elevador. Para subir, sobe de escadinha, né, gente? Agora para cair, cai forte. Caiu forte por causa do balanço, aí durante a semana que passou, e agora está tentando se recuperar, né? Fez a sua realização. Vamos ver. O papel tem que romper 33,40 com aumento de volume aqui embaixo para voltar a ficar interessante. Muito cuidado nos próximos pregões, pessoal, porque os balanços trazem muita volatilidade para um papel. Então tem que ficar de olho nisso, né? Comprar um papel, se posicionar num papel ou vendê-lo quando a empresa vai divulgar balanço é assumir muito risco. A todos, uma ótima semana. Muito obrigado. Qualquer dúvida, estou à disposição.